Estamos na reunião dos filhos, nos filhos justificados, os filhos maduros, os filhos que foram comprados com sangue. É sempre muito bom quando nós estamos juntos, reunidos. Essa é a vontade de Deus, que nós estejamos congregando, nós estejamos crescendo como corpo, crescendo como família, crescendo no entendimento da graça. E como nós já temos falado, nós estamos numa série conhecendo a vontade de Deus, sobre a vontade de Deus, e temos entendido que a vontade de Deus não é algo que acontece assim de forma natural. A vontade de Deus, ela é espiritual, não? Então, nós precisamos compreendê-la, renovar a nossa mente. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, queridos, então, se nós voltarmos, esse versículo é para que nós experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é preciso que nós venhamos renovar a nossa mente. E para renovar a nossa mente, nós não podemos nos conformar com as circunstâncias, com este mundo, da forma do mundo pensar, porque a forma do mundo pensar é uma forma natural. E nós estamos em contato com o mundo, nós não somos dele. Isso não deveria ser novidade para nós, mas não somos desse mundo. Nós somos do céu. A Bíblia diz que nós somos cidadãos dos céus. A nossa pátria é celestial. Vamos esquecer um pouquinho presidente, deputado, essas coisas todas. Vamos ascender a essa posição celestial que Deus nos colocou em Cristo. E não somente nos colocou nos céus, mas assentado juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Queridos, não existe maior posição de honra do que essa. Não aguarde honra maior do que essa. Não haverá. No céu, na terra, em qualquer lugar, não há. Nós somos assentados junto com Cristo. Isso já é motivo para nós nos alegrarmos em todo o tempo de nossas vidas. Deus nos honrou. Deus nos abençoou. Isso tem a ver com a abundante riqueza da graça. Não com a abundância das suas obras, não com a abundância da sua santidade, não com a abundância de qualquer outra coisa, mas com a abundante riqueza da graça. Para que isso? Para mostrar, revelar, aqueles que estão assentados, estão reinando em vida, essa graça que se revela em nossas vidas. Nós somos vitrines dessa glória. Amém? Isso é bom, não é, irmãos? Você não fez nada para chegar lá, mas só que você precisa se ver lá. Não adianta nada realidades espirituais se você não as acessa, se você não as conhece, se você não se apropria delas, se você não desfruta dela, se você não vive essas realidades. E tudo depende de você ter uma mente renovada através do conhecimento de Cristo. Amém? E o Espírito Santo está conosco para nos ensinar. Ele é o melhor professor que tem. Ele ensina de dentro, aqui, lá no seu coração. Ele faz com que vocês, diante da palavra, recebam iluminação que jamais aquele que está ministrando ministraria. É porque ele, dentro de você, ele faz essas coisas. Ele traz explosão de luz, de revelação, de entendimento, que muda o nosso rumo e a nossa jornada por completo. De repente, o nosso caminho, o destino que seria um destino de morte, de derrota, ele recalcula a rota. E a gente se alinha à vontade e ao plano perfeito de Deus. Amém? Nós estamos aqui para termos as nossas rotas recalculadas quando as nossas rotas não estiverem no propósito dele. E às vezes acontece isso com a gente. Quando nós estamos no GPS, a gente entra na rua e a gente devia ter entrado lá atrás, e ele faz o recalque da rota, volta, e a gente volta. E a gente
se encontra no nosso propósito. O fato de nós errarmos os nossos caminhos não quer dizer que Ele não esteja conosco. Por isso Ele está conosco, para que nós venhamos reencontrar a rota. Amém? Glória a Deus por isso. E, queridos, nós já falamos sobre a vontade de Deus se revela através da oração, nós já falamos sobre que a vontade de Deus é que que todos sejam filhos maduros. Nós falamos na semana passada sobre a consciência da redenção, sobre a visão da Trindade. Essa é a vontade de Deus, se nós viemos ter essa consciência. Essa consciência de que você entende que você tem um sacrifício perfeito, uma oferta perfeita que produz uma consciência perfeita. Não existe santidade e esse é o propósito. Hoje nós vamos falar sobre a nossa santificação. A Bíblia diz que a vontade de Deus é a nossa santificação. E entender isso é tão importante. E nós vamos lá no profundo daquilo que Deus tem para nós. Se nós começarmos do resultado, nós não vamos nos alinhar com essa santidade. Mas quando a gente começa da raiz, a santidade vai ser um fruto. Santidade, o resultado da santidade, daquilo que é. E nós já falamos que santidade e santificação é você ter purificação por meio da expiação da culpa. E a nossa culpa foi expiada com o sangue. É o sangue de Jesus que santifica as coisas. A santificação é algo que você sofreu, que você recebeu. Você foi separado, consagrado. Esse copo agora, ele foi consagrado para se tornar uma bebida para satisfazer a sede. Então, a santificação é a purificação que Deus faz por meio do sangue para você se dedicar a Deus. Amém? Amém. É algo dedicado a Deus. Queridos, a nossa vida existe para ser dedicada a Ele. E sabe, cada vez que nós vamos entender isso, mais frutos nós vamos ter nas nossas vidas. Por quê? Se nós vermos a questão da santificação, nós vamos ver que tudo que nós consagramos a Deus, Deus abençoa e Deus cria bênçãos, estabelece bênçãos. Nós deveríamos consagrar tudo a Deus, todas as coisas, apresentar a Ele, consagrar a Ele. Porque isso traz bênçãos para as nossas vidas. Isso não é um ato religioso. Isso é um ato de você reconhecer Deus em todos os seus caminhos. Reconhecer que tudo que você tem, tudo que você é dele, por ele, para ele. Em todo momento. Imagina se nós consagrarmos a nossa mente em todo o tempo. O que eu vou fazer? Não vou deixar entrar na minha mente pensamentos de pecado, de derrota, de fracasso. Não, eu vou sempre renovar a minha mente. Porque a minha mente está consagrada a Ele. Isso é um viver, queridos. Isso é um viver que nós precisamos entender. E em Gênesis capítulo 2, versículo 7, a palavra santificação, ela aparece pela primeira vez, e é interessante porque nós estamos discorrendo nessa série Vontade de Deus, na oração do Pai Nosso. Pai Nosso, por isso que surgiu a vontade de sermos filhos, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Santificado, a palavra santificado é agiazo, que é purificar por meio da expiação pelo sangue. Então nós estamos dentro de santificação. Aí ele fala assim, seja feita a sua vontade assim na terra como é no céu. A vontade de Deus é que aquilo que acontece no céu aconteça com você aqui. Experimente o ambiente celestial aqui. Experimente da saúde divina aqui, dos recursos divinos aqui. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de onde? Do alto.
Aleluia! Não vem de governador, não vem de patrão, não vem do seu esforço, não vem do seu trabalho, vem do Pai das luzes. E imagina se você reconhece isso em cada tempo. Isso só tem a aumentar na sua vida. Quanto mais você cresce em gratidão, mais aquilo vai aumentando na sua vida. E gratidão, expressões de gratidão. E é interessante que eu já tinha até preparado essa mensagem, mas Deus colocou esse versículo no meu coração, Gênesis 2:7. Inclusive, o esboço provavelmente não vai sair com esse Gênesis 2:7. Então, vocês anotam, Gênesis 2:7. Segundo a nossa editora-chefe, sairá com esse Gênesis 2:7. Que, por sinal, tem feito um excelente trabalho, né? Aquelas artes, e sim, inspiração do Senhor, inspirada pela graça, seguindo os passos da professora Aline, enfim, cada um fazendo, servindo no corpo. Como é bom que o corpo flua, irmão. Tudo fica mais leve, né? Como o Jean falou aqui hoje. Mas a Bíblia fala que, olha, então formou o Senhor Deus ao homem do pó. Opa, eu falei Gênesis 2:7? Muita calma nessa hora, gente. Às vezes acontece isso, de último momento, assim, a gente vai escolher o versículo, mas depois vocês vão encontrar para mim, mas é quando Deus termina a criação do mundo, e a Bíblia diz que ele abençoou o 7º dia e o santificou. Pois encontra para mim, o André vai encontrar aquele rapidinho encontra. Ele abençoou o 7º dia e o santificou. A primeira vez que aparece a palavra santificação é nessa passagem. Por que ele abençoou e santificou? Porque ele descansou da obra que, como Criador, ele havia feito. Uau! Então a santificação tem a ver com a obra consumada de Cristo. Tem a ver com aquilo que ele realizou. O descanso. 2:3, né? Gênesis 2:3. 2:3. Aleluia. É porque o número 7 não sai da minha cabeça. Então, você vai ver que a santificação, olha, entende santificação? Olha para esse versículo aqui. Santificar é você descansar em algo pronto, consumado. Sabe, o sangue de Jesus foi derramado, foi consumado. A Bíblia diz que ele trabalhou 6 dias, 6 horas na cruz. das 9 até as 3 da tarde. 9 às 10, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 6 horas. O número 6 é o número de um trabalho que se completa. E o número 7, como no 7º dia, é o tempo de descanso. Sabe, Jesus ele trabalhou em 6 dias para redimir, trabalhou em 6 horas para trazer a redenção ao homem. Então hoje nós estamos sob o efeito desse trabalho de Cristo. Nós estamos santificados por essa obra que foi feita na cruz. O sangue foi derramado, a obra que foi realizada, te santificou, queridos. E nós entendermos isso é imprescindível, porque a nossa santificação começa a partir disso. A santificação não é o seu trabalho. A santificação é o trabalho de Deus em você. Agora, você precisa crer nisso. A Bíblia diz que, em Hebreus 3 e 4, diz que o povo de Israel não entrou no descanso, por mais que eles tenham recebido as boas novas, mas eles não creram na palavra, não foi misturado com a fé aquilo que eles ouviram. Então, aquilo que você está ouvindo, misture com a fé. Creia nisso. Creia assim, eu sou santo, eu sou separado por causa do sangue. Eu não sou como o mundo. Eu não posso andar da mesma forma que eles, não posso falar as mesmas coisas que eles. Eu não posso ver como eles veem. É diferente.
Então, queridos, algo que é santificado, é separado e dedicado para Deus, consagrado como algo de valor. Então, entender isso é imprescindível para nosso entendimento de santificação. E, como nós já falamos, que a Trindade toda foi envolvida. O Pai teve a vontade de que o Filho morresse, o Filho se entregou pelo Espírito para trazer a redenção, trazer uma consciência nova. Porque Deus não queria ver seus filhos mais afastados, mas com a consciência do sangue, da justificação, da santificação que Ele produziu na nossa consciência, não por causa das nossas obras, mas por causa da obra consumada. Amém? Eu posso entrar com ousadia na presença dEle e chamá-lo de Pai. Não chamá-lo, Senhor, aqui está um dos seus escravos. Senhor, aqui está um dos seus escravos. Faz-nos um como um dos seus trabalhadores, como um dos seus escravos. Não. Porque, assim como Ele fez com o filho pródigo, Ele te chamou de filho. Toma roupa, toma sandálias, toma o anel. Quer dizer, você é filho. E nós precisamos ter atitudes de filho. O espírito do filho. Amém? Entender isso. Isso faz parte de santificação. Isso é a consciência da santificação. O que diz em Hebreus capítulo 10, versículo 9 a 10, diz assim: então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Quem disse isso? Jesus. Qual era a vontade que estava dizendo? Porque Deus não se agradou dos sacrifícios que eram feitos segundo a velha aliança de animais que não produziam uma consciência pura. Mas Jesus disse assim, disse lá na eternidade, aqui estou. No rolo, eu vim para fazer a tua vontade. Quer dizer, aqui estou, eu vim para fazer a tua vontade. Ele fala 2 vezes isso. Estou aqui para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro sacrifício, a primeira aliança, para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos... Assim, eu sou santificado. Aleluia. Aleluia. Por meio do sacrifício do corpo de Jesus, oferecido uma vez, não vai haver outro sacrifício, queridos. O sacrifício dele produziu santificação em você. A não ser que você creia em um outro Deus, eu não creio mais em Jesus, não creio no sangue. Tira essa santificação da minha vida, eu não quero mais. Mas se você crê nele, você crê nesse sacrifício que foi tão eficaz, poderoso e perfeito, um cordeiro sem mácula, sem ruga, então você foi santificado. Você pode dizer, eu fui santificado? Você tem que dizer. Aleluia. Em Atos, capítulo 10, versículo 15, diz assim: a voz lhe falou segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou ou santificou. Eu não posso chamar impuro. O que Deus estava falando? Estava falando na questão dos lençóis, do lençol branco, em que os animais que eram impuros, segundo a lei, se comer, e Pedro estava recebendo aquela revelação. Pedro estava no terraço, estava em jejum. Em jejum nós somos muito propensos a receber entendimento, revelação. Amém? O povo está jejuando aí, glória a Deus. E Pedro recebe 2, 3 vezes essa revelação. Porque Deus estava querendo comunicar a realidade da nova aliança. Ele estava querendo comunicar a realidade do sangue. E quando chega os servos de Cornélio na casa dele, porque Cornélio estava sendo avisado, Cornélio era um gentio, era alguém que não tinha aliança com Deus, mas Deus falou, um anjo falou para ele, vai lá e procura a Pedro, ele tem algo para te falar. Alguém que foi santificado tem algo para te falar. Nós só ministramos o evangelho porque nós somos santificados. Amém. Aleluia.
Nós somos santificados. Então Pedro vai e traz a revelação de Cristo, e no final da mensagem ele fala assim: todos que creem no seu nome recebem a remissão dos pecados por meio do seu sangue. E aqueles homens são cheios do Espírito Santo quando Pedro ministra na casa de Cornélio, e aqueles homens foram cheios. E Pedro entendeu isso. Então, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23 a 24, diz assim: o mesmo Deus da paz. Sabe, a paz, ela faz conexão com aqueles que são justificados pela fé. Quem é justificado pela fé tem? Quem é justificado pela fé tem? Paz. Paz no sentido não de apenas tranquilidade, mas de reconciliação, de união, de ser um. Amém. Tem paz com Deus. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, em vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê que tem dimensões: espírito, alma e corpo. A revelação que eu estou trazendo de santificação aconteceu no nosso espírito. Deus olha para você no espírito, querido. Amém. Deus te vê no espírito. Quando o apóstolo Paulo fala assim: a ninguém mais consideramos segundo a carne. Ele está dizendo assim: porque agora quem está em Cristo é nova criatura. Eu estou falando para novas criaturas aqui. Por mais você tenha nascido de novo e às vezes, eu não me sinto nova criatura. Não é sentimento, é fé. Mas eu me sinto tão derrotado, às vezes não me sinto presente de Deus. Nem orando em línguas eu não estou fazendo isso, não estou fazendo aquilo. Tem a ver com a sua identidade em Cristo. Se você creu nele, você foi santificado. Você foi santificada. Você se tornou uma com ele. Isso é no Espírito. Porque nós, queridos, presta atenção, todos nós fomos muito acostumados a andar na alma e corpo, sentindo, fazendo. Quando você fala de coisas espirituais, buga. Entendeu? Entra um vírus, parece que entra um vírus ali, gente, que errado está errado. Por quê? As realidades do Espírito são acessadas pela fé. Sabe uma coisa que eu aprendi desde precisamente 2002, 2003? Tem tempo isso, hein? Eu pego a Nova Aliança, eu preguei pegar a Nova Aliança, e tudo que estava dizendo de promessas, de bênçãos que Deus fez, tudo deveria crer que é para mim também. É para mim também. Eu me lembro de um versículo lá em 1 Coríntios capítulo 1, a Bíblia diz: em tudo fostes enriquecidos, em todo conhecimento e palavra. Aí eu começava a falar: obrigado, Pai, porque em tudo fui enriquecido, todo conhecimento e palavra. Tinha acontecido isso? Não na minha alma, não no meu corpo, mas no Espírito já. Queridos, é assim que se acessa as coisas de Deus. Em tudo fui enriquecido, em todo conhecimento e palavra. E eu creio que muito entendimento da graça que eu tenho hoje veio dessa confissão. Muita revelação que eu tenho hoje veio desse acesso. Está disponível para cada um de nós. Amém? Aí ele diz aqui, olha, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. É ele que te santifica. Espírito, alma e corpo. Quando eu olhei para essas realidades, o Espírito Santo me inspirou, eu apenas dei o meu coração para aquilo. Nós precisamos dar o nosso coração para a voz do Senhor, dar crédito. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Todo mundo quer ver o braço do Senhor se manifestando. Seja em proteção, seja em bênçãos, em favor, em livramentos.
em cura. Mas olha o que começa antes. Dar crédito à mensagem. Cristo, isso é muito importante. Quando você aprende a honrar a palavra, dar crédito à palavra, honrar a palavra, aquilo cresce dentro de você. Entende? E a gente começar a celebrar a palavra, celebrar a semente. Ah, Senhor, obrigado por essa revelação. Isso está mudando minha vida. Deus ama isso, queridos. Deus ama isso. Então, quando você aprende a celebrar as coisas espirituais, as coisas da palavra, a revelação da palavra, porque nisso está a glória dos filhos, é revelar as coisas que foram escondidas por Deus. E o que diz em Tito, no capítulo 3, a partir do versículo 3, como nós estamos falando de uma realidade de santificação que aconteceu no Espírito, e ao ler cada falha ou pecado desses daqui, e ainda que você identifique na sua vida, você tem que dizer, eu era isso. Amém? Olha só, pois nós também outrora éramos nécios e ignorantes, sem entendimento espiritual, desobedientes, desgarrados. Aí fala que escravos de toda sorte de paixões e prazeres e vícios. E se você identifica algum vício, alguma escravidão na sua vida, você está dizendo, eu era. Você tem que dizer, eu era. Vivendo em malícia e inveja. Odiosos, quer dizer, sendo odiado e odiando. Por quê? É a malícia. Queridos, não cabe a nós. Isso não é nossa realidade. Isso é verdade sobre nossas vidas. Sabe? E, às vezes, é muito comum você ver malícia nas situações, que as pessoas colocam malícia para manipular situações. Nada, no nosso meio não pode haver manipulação. Não pode haver sentimento de inveja. Nada disso, queridos. Nada disso. Cobiça, prazeres, escravidão. E nós vamos entrar em assuntos mais específicos aqui depois. Mas olha o que ele continua falando aqui. Olha, quando, porém, atente-se para os poréns da Bíblia, que eles são maravilhosos. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador. Queridos, entenda, sabe, diante disso eu não posso mais ficar, Senhor, manifesta a tua benignidade. Olha, mas quando se manifestou a benignidade de Deus, o nosso Salvador e o seu amor para com todos, que continua? O André entrou num profundo ali, na meditação. Entende, irmão? Ele está lá e também está, né? Não dá vontade de ficar passando, né, André? Dá vontade de ficar meditando, e de repente, imagina o que acontece com a vida do André, irmão. Está ali, de repente, aí Deus leva ele lá para um outro versículo, aí ele tem que continuar, aí você tem que esperar o delay, né? Aí ele fala assim, não por obras de justiça praticadas por nós, olha, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo. Você pode não estar sentindo nada disso, mas se você crer, a Bíblia diz que quem crê, verás.
Porque isso no seu espírito aconteceu, Cristo. Quando você entregou sua vida para Jesus, tudo isso aconteceu. Mas entenda que a sua mente vai sendo transformada e você vai experimentando essas realidades espirituais. Eu fico muito empolgado com uma palavra dessa. Eu não sei você. Eu fico feliz, a alegria vai embora, a tristeza vai embora. A alegria vai lá em cima, né? Ela vai embora, não vai lá em cima. E ele diz assim, que ele derramou sobre nós. Quanto? Que ele derramou do seu Espírito sobre nós? Ricamente. Faça o Espírito estar abundante na minha vida. Aleluia! Por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu amo essa palavra. A fim de que, justificados por graça, olha só que palavra maravilhosa, gente. Nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Porque não existem herdeiros justificados por lei. Os herdeiros são justificados por graça. Aleluia! O papo aqui é com herdeiros, amém? Glória a Deus. Agora, entender isso é muito precioso. Ele continua no versículo 8, ele diz, olha, fiel é essa palavra, tudo que nós lemos ali, é a continuação. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a essas coisas faças o quê? Isso é confissão da palavra. Confesse essas realidades, declare isso, afirme isso. Porque se eu ficar afirmando, eu era nécio, eu era escravo de prazeres, de paixões, eu era desobediente, eu era mentiroso, eu era isso, eu era aquilo, tudo que você sabe que você é na carne, irmãos. Mas, aleluia, a Bíblia diz assim, quando se manifestou a benignidade de Deus, o nosso Salvador, não por obra de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou ricamente sobre a minha vida. Você viu que eu decorei isso, né? Você sabe por que eu decorei? Porque eu preciso dele, como você precisa. Eu não decorei porque eu tenho dom, não. Eu decorei porque eu preciso. Eu decorei porque eu também posso disso. Entende, irmãos? Você sempre, quando você gosta muito de uma coisa, você dá atenção para aquilo. Aquilo ganha parte no seu coração. Amém? Aquilo ganha parte no seu coração. Fala, cara, isso é importante, eu não posso deixar escapar isso na minha vida. Que coisas espirituais, queridos, nós precisamos estar ligados. E dar atenção. Escreve a visão, para que passa correndo, fica atento. Não perca. Tem palavras que nós já ministramos aqui, que talvez passou e a gente não percebeu, mas tinha chaves ali. Amém. Glórias a Deus. Então vamos continuar aqui. Ele continua aqui, olha, se eu vou fazer a afirmação, olha, isso tudo aconteceu no meu espírito, essa santificação, essa lavagem, irmãos, lavagem, você sabe que é lavagem, né? Coisa boa, lavagem de água pura. Lavagem do Espírito. Quer dizer, foi a santificação que ocorreu em mim, agora eu fui salvo. O Espírito Santo está derramado abundantemente sobre minha vida, mas somente pode estar lá o mais alto grau de sujeira. Você vai acreditar na sua mente ou você vai acreditar na palavra? Aí que vem, queridos, o vencer batalhas na mente. Porque você tem uma carne e às vezes a sua mente recebe influências da carne, setas do maligno, influências de Satanás, pensamentos que ele vai colocar o pronome na primeira pessoa. Eu sou um pecador, eu sou um derrotado, eu sou um viciado, eu sou.
E você acredita, eu sou, que é o que eu estou sentindo. Mas se você, pela fé, faz a afirmação dessas palavras, o que vai acontecer com a sua vida? Faça a afirmação confiadamente para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são... Eu estou falando de coisas excelentes e proveitosas aos homens. Então, isso vai manifestar num viver em minha vida. Ele sai do campo do espírito, a afirmação que eu faço dessas realidades traz uma convicção para minha alma, traz uma confiança, traz fé. Isso se transforma em um viver no meu corpo. Amém? Vocês conseguiram enxergar isso? Glórias a Deus. Isso é tremendo. E por isso que nós precisamos entender que a manifestação da santificação, ela começa pelas nossas palavras. Eu não sei se com você foi assim. Quando você nasceu de novo, e eu tive umas experiências assim, isso foi em 2000, tem 23 anos de crente, hein? Viu? Tem muito tempo ainda, né? Tem muito tempo ainda para chegar, né? E eu me lembro que quando eu nasci de novo, eu bebia, ainda continuava bebendo. Ia a bailão. E convivia com pessoas dessa realidade. E de repente, queridos, eu me converti, mas eu comecei a ter acesso à palavra, recebendo. E de repente as pessoas estavam ao meu redor e falavam assim: você está falando diferente? O que está acontecendo com você? Suas palavras estão mudando? Porque Deus vai santificando as nossas palavras. O processo começa de santificação com as nossas palavras. Da sua boca não vai sair imundície. Sua boca vão sair palavras que abençoam. Não vai sair palavras de maldição, mas palavras que edificam. Não vai sair palavras de murmuração, mas de gratidão, louvor. Entende, irmãos? Então precisamos reconhecer isso e entender isso, que esse processo de santificação... E já que eu falei de beber e de bailão, e numa certa feita eu estava bebendo socialmente com a minha irmã, e uma doce voz me falou assim: você vai levar esse copo de cerveja para o céu? Eu não falei mais nada. Mais nada, foi a forma que ele comunicou comigo. Eu parei de beber naquele dia. Estava na escuridão do bailão e o sentimento é: nossa, parece que eu estou numa ilha. Isolado. Uma escuridão. E naquele momento, no meu coração, você não é daí. Entende, queridos? Tem ambientes que não são nossos. Isso é santificação de Deus em nossas vidas. Isso não quer dizer que você vai adentrar em ambientes, mas com propósito, com convicção. Jesus, queridos, não deixava de andar com os pecadores, mas a consciência da santificação que ele possuía. Mas porque a palavra de Jesus lavava as pessoas. Porque quem está sem banho necessita de ser lavado. Quem está sujo precisa ser lavado. Sabe que as pessoas que não conhecem a Deus e andam com vocês, conosco, que elas estejam conosco porque elas querem ouvir aquilo que nós temos a dizer. Ela quer simplesmente sentir o cheiro, a fragrância de Cristo. Amém, gente? A Bíblia diz que nós somos o bom
Exalamos o cheiro do conhecimento de Cristo. Aleluia. Veja-se assim, queridos. Pare de se ver como você era. Você não é carne. Você é espírito. Isso é santificação, queridos. Isso vem de uma consciência de quem você é. Mas as coisas, às vezes, se tornam tão comuns. Mas a Bíblia diz, olha, não chame de comum, por mais que, às vezes, nós andemos e fazemos coisas comuns e temos práticas comuns. A Bíblia diz, não chame de comum aquilo que eu santifiquei. Eu estou chamando vocês daquilo que Deus, de como Deus os vê. Os santos. Nós somos os santos. Amém? Glórias a Deus. Por isso que em Efésios, capítulo 5, versículo 25 a 27, diz assim, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a... Então, o que santificou a igreja foi a entrega de Jesus, tendo-a purificado como? Por meio da lavagem de água pela palavra. A palavra tem poder de purificação. Pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeitos. Em João 15:3 diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aleluia. Por isso nós, queridos, nós vamos trazer a realidade de maridos e esposas, vamos encarar o espírito como marido e a alma como esposa. Declare para suas almas. Declare a realidade de quem você é no espírito. Declare a verdade, eu sou santo, alma. Por que você está pensando isso? Por que estás abatida, ó minha alma? Minha alma. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Sua alma não quer louvar, sua alma não quer adorar, sua alma não quer fazer nada, está desanimada. Ó, bendize, ó minha alma, fala com ela. E tudo o que há em mim, espírito, alma e corpo. Por isso que eu acredito que, na hora que você estiver louvando, não tem como você ficar assim, entende? Os braços nossos vão soltando. Eu vou me lembrando dessas coisas assim, uns tempo atrás, né? Tem que ver na lembrança, que eu ficava assim, nossa, com vergonha de levantar a mão, mas vou levantar. Levanta daqui. Mas você tem que ir rompendo certas coisas, você tem que ir pela fé. Vou fechar os olhos e vou levantar. Aí eu vou perceber, não, é bom levantar a mão. É porque, queridos, às vezes o diabo nos paralisou com timidez, mas nós não somos tímidos, nem medrosos. Amém, Jesus. Isso é maravilhoso, queridos. E cada vez que nós vamos agindo assim pela fé, conforme o nosso espírito mais nós vamos acessando realidades. Agora, como nós estamos falando que pela palavra há purificação, pelo falar, vamos ver a realidade da igreja de Corinto. E a igreja de Corinto é uma igreja que identificava-se carnalidade nela. Não é o nosso caso, amém? Nós somos santos. Aleluia. O que diz o versículo 1 de 1 Coríntios capítulo 5? Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal como nem mesmo entre o gentio, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Quer dizer, existia imoralidade
no meio deles, entre eles. E tinha uma situação de uma pessoa que estava possuindo a sua madrasta. Por favor, me ajude a falar esse nome que é difícil. Então, era a situação da igreja de Coríntios, de igreja de Corinto. E olha o que o apóstolo Paulo fala no capítulo 6, versículo 15 e 18. Não sabeis que os vossos corpos, corpo mesmo, querido, ó, massa, isso aqui, que nós estamos falando da santificação espírito, alma e corpo, não sabeis que o vosso corpo, que os vossos corpos são membros de Cristo? Olha só que forte isso, queridos. Vamos pensar. E esse dedinho aqui, minguinho, é membro desse corpo. A mão é membro desse corpo. A cabeça é membro desse corpo. Nós somos membros do corpo de Cristo, membro de Cristo. Por isso nós acessamos a realidade de quem Ele é. Porque como Ele é, nós somos. Amém? Aí ele continua falando aqui, olha, porventura, tomaria os membros de Cristo. Quer dizer, trouxe a visão do corpo dele como membro de Cristo. Tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz, de uma prostituta? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Aí diz assim, olha, fugir da impureza. Aqui está falando de impureza sexual, amém? Fugir disso. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Isso é muito forte, queridos. Porque se você pega contra o corpo, você está trazendo males contra o corpo. Sabe, Deus criou o sexo para que ele esteja oficializado dentro do casamento. Nós que somos da graça, somos santos. Amém? Então, nossa vida é vida santa. Nós nunca vamos fazer da liberdade para dar ocasião à carne. Então não existe, eu moro com fulano, com Beltrano. Não, queridos. Na graça você casa, você mora. Namorou, é namoro santo. Amém? É assim, queridos. Isso nunca mudou. A graça, pelo contrário, nos torna mais ainda apaixonados, mais frutíferos. Agora, quanto mais nós vamos santificando, tendo consciência das realidades de Cristo, da realidade, eu sou santo, e o seu corpo, a sua alma, o seu corpo vão tomando essas proporções, mais nós vamos experimentando realidade de bênção em nossas vidas. Amém? Porque tem a ver com a santificação. Jesus, em uma certa feita, ele curou aquele paralítico que há 38 anos estava paralítico e estava naquele dia no tanque de Betesda, que significa casa de misericórdia. E Jesus cura aquele homem, porque a misericórdia está sempre presente conosco. Ele é a misericórdia. E ele curou. E depois falou para aquele homem, vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Importante entender, a misericórdia está conosco, não há condenação. E por isso, eu não quero pecar mais. Para que não me suceda coisa pior. Amém, gente? Entender isso é imprescindível para as nossas vidas. Porque o que diz aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3.
Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A vossa santificação. Eita glória, aleluia. Amém? Ai, meu pai, é bom. Olha só, é a vontade de Deus a nossa santificação, queridos. Ela se dá nas 3 dimensões, espírito, alma e corpo. Que vos abstenhais da prostituição, imoralidade sexual, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, Ele é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Glórias a Deus. Eu já estou terminando essa palavra, mas eu quero, como eu trouxe a realidade da igreja de Corinto, que tinha imoralidade entre eles, que tinha carnalidade entre eles. Precisamos saber como que o apóstolo Paulo ele trouxe a correção para a vida deles. A Bíblia diz que Deus corrige aquele que ama. A correção do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, se você for olhar, primeiro quando começa a saudação inicial deles, para eles. Entenda que ele escreveu uma carta só. A carta de Coríntios é uma carta só, com vários capítulos e versículos. Ele já estava consciente de tudo que estava acontecendo. E ele começa falando assim, aos santificados em Cristo Jesus. Amém? Ele não trouxe aos imorais, aos incrédulos, aos impuros. Não, ele trouxe aos santos. Porque a purificação na declaração das nossas palavras. Vocês estão comigo aqui? Amém? Amém. Isso pode salvar a vida de muitos. Queridos, pessoas que estão presas em vícios, essa palavra, ela quebra correntes na vida dela. Porque não adianta você querer lutar, eu vou vencer esse vício, vou vencer essa moralidade, vou vencer esse pecado, vou vencer isso, vou vencer aquilo. Você não consegue na sua força, queridos. Você só vence pelo Espírito, sabendo que Deus realizou em você e descansando nisso. Olha, lembra de santificação? Deus santificou porque Ele já havia concluído, descansado das obras que Ele já havia feito. Então a santificação começa a partir do descanso de que você já é a justiça de Deus, que você já é justificado nele, que você já é santificado. Amém? Que maravilha! Aí ele diz aqui, no capítulo 6, versículo 9 a 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Olha o que ele fala. Tais fostes alguns de vós. Tais fostes alguns de vós. Vocês entregaram a vida para Jesus. Amém? Amém. Vocês eram. Nós éramos. Mas vós vos lavastes. Fostes, o quê? Santificados.
fostes justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus. Quando você identificar qualquer pecado na sua vida, você declare: eu fui lavado, eu fui santificado, eu fui justificado no nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Está diante de uma tentação, está diante de uma situação que você quer romper. Eu fui lavado, eu fui santificado, eu fui justificado no nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. O que você está fazendo? Você está trazendo afirmação com confiança para que aquilo venha produzir uma realidade para você. Aquilo vai produzir uma realidade na sua vida. Glórias a Deus. Pessoas que estão presas em vícios, em drogas, na mesma situação, eu estou preso nisso, mas a palavra de Deus diz o quê? Eu fui santificado, eu fui justificado, no nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus, fazendo afirmação, fazendo afirmação. Quando eu vou fazendo afirmação, eu vou trazendo purificar. Purificar. Amém? Glória a Deus. Não tem a ver com a nossa força. Ele continua no versículo 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Queridos, essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. Que nós venhamos ter compreensão da realidade do sangue. A consciência que Deus nos vê assim. É bom, queridos, de como Deus te vê. Você tem que se ver como Deus te vê. Deus te vê santo. Deus te vê justo. Deus te vê justificado. Deus te vê como filho. Deus te vê como herdeiro. Deus te vê como Ele é, queridos. Como Jesus é. É assim que Deus te vê. E nós precisamos afirmar isso, declarar essa verdade. Sabe? Porque isso traz purificação na nossa vida. A verdade, nós já fomos purificados e lavados com sangue, mas traz purificação para a nossa alma. Isso traz limpeza. Isso sai toda impureza. Quando Jesus ele lava os pés dos discípulos, ele começa a lavar os pés dos discípulos, e quando ele chega para lavar o pé de Pedro, e Pedro fala assim: não, Senhor, não lava não, eu que tenho que lavar seus pés. E Jesus fala: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então lava tudo. E Pedro fala assim, e Jesus fala: não, apenas os pés, porque você já está lavado. Porque os pés, ele está falando do contato que nós temos com aquilo que é impuro, com aquilo, com a imundície, com o chão, com a poeira, com essa terra. Mas ele está dizendo o seguinte: olha, eu te purifico com a palavra que eu te falo. Jesus estava falando, quando Jesus ministrava, ele estava lavando as pessoas. Estava purificando as consciências delas. Amém, gente? Isso é maravilhoso. Quando nós estamos ministrando, e quando nós estamos falando do Evangelho, está ocorrendo um lavar, na verdade, na nossa alma. Uma realidade que já está no seu espírito. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo está derramado ricamente sobre nossas vidas. Amém? Vamos colocar de pé. Que nós venhamos acessar todas essas realidades que o Senhor tem para nossas vidas. Nós somos diferentes, nós não somos iguais. O mundo é o mundo, nós somos nós. Amém?